sonega quais impostos? Aluguel, água e luz. E aí, Antônio, pergunta pra ele qual a opinião dele sobre o 6 por 1. 43. Tá respondido? Tá. Aí. Acho que já começou errado, porque eu achava que era contra o 7-1. Se fosse contra o 7-1, teria mais gente aqui, eu acho. Você acha que se eu botasse a sunguinha mais pra dentro aqui, ficava feio? This taça entry in my ass or no? Yes. You want that drink? You can't drink that while you're driving. Why not? It's against the law. What? Em 2006, estreava nos cinemas o polêmico Borá, uma comédia na qual o personagem criado por Sacha Baron Cohen, o repórter Borá, era mandado do Cazaquistão, seu país de origem, para os Estados Unidos, com o objetivo de aprender a cultura de lá e assim tornar o Cazaquistão ainda mais glorioso, até porque os Estados Unidos... Greatest country in the world. O filme funciona como um documentário, e é importante compreender esse gênero e as suas características para entender o vídeo. São eles. O documentário imita o formato do documentário, com seu estilo visual, realista e câmera na mão, mas se diferencia por ter personagens ficcionais, como Borá, o Azamat e a Pamela Anderson, e pelo humor satírico e paródico, produzindo assim críticas sociais através de situações desconfortáveis e aparentemente desconexas. May George Bush drink the blood of every single man, woman and child of Iraq. Além dos personagens já criados, Ali G, Bruno e o almirante general Aladdin, Sacha Baron Cohen criou Borá como um ignorante preconceituoso, de modos e costumes estranhos, que serviria como um contraste da superior inteligência estadunidense. This car drive into a group of gypsy. Will there be any damage to the car? It depends on how hard you hit him and all Na prática foi um pouco diferente. Enfim, o personagem de forma escrachada age e faz perguntas que geram incômodo nos entrevistados, tentando sempre extrair algo parecido deles. E por ele dizer que é do Cazaquistão e os americanos não saberem basicamente nada sobre nenhum outro país, eles compram a ideia de que Borá é uma pessoa real. Make it from a milk from her teeth. Através de preconceitos contra ciganos, judeus, muçulmanos e mulheres, ele cria um espaço que a outra pessoa se sinta à vontade para também compartilhar de seus preconceitos. Ele puxa tanto o estereótipo do homem ignorante, tanto nas falas, nas roupas e no jeito de cumprimentar, que o americano no início se coloca numa posição de medo do desconhecido, depois numa posição de suposta superioridade intelectual, I think that the cultural differences are vast. E por fim numa posição sem reação e de deslocamento com suas próprias controvérsias, quando Sacha faz simples perguntas. Are you telling me the man who tried to put a rubber fist in my anus was a homosexual? Ele busca, nessas argumentações, criticar e contradizer o discurso americano em relação a temas como o racismo no país, o patriotismo cego, a violência, o homossexualismo e por aí vai. Em contraponto, ele também tenta mostrar a imagem dessas minorias não como ameaças à democracia americana, mas sim o que eles realmente são. Por exemplo, nas sequências em que ele passa pela parada gay, é o único momento e os únicos homens que aceitam beijá-lo sem o medo de parecerem homossexuais. Ou na sequência em que ele e o Azamat ficam hospedados na casa de um casal judeu. Aqui, ele usa dos próprios preconceitos dos personagens para mostrar que os judeus são pessoas normais com coração bom, quebrando com a ideia de serem seres assassinos que só amam dinheiro. O nonsense é outro artifício crucial para o sucesso do filme. No texto Sentidos do Não Sentido, de Filomena Aguiar de Vasconcelos, ela inicia explicando sobre a escrita nonsense do século XIX, parafraseando uma frase de Anthony Burgess, o escritor do Laranja Mecânica. Abre aspas. Eu concluo que existe tanto senso no nonsense quanto nonsense no senso. Fecha aspas. Esse discurso funciona como uma forma de protesto contra um mundo cético e morno, no qual, através de uma distanciação crítica dos valores de juízo da época em que se é discursado, busca-se romper paradigmas. Esse modo bizarro de fazer sentido opõe-se ao já estabelecido e normalmente aceito como a verdade de um determinado código político e moral dentro de uma dada cultura. E assim se estabelece as fronteiras entre a sanidade e a loucura, a razão e a desrazão, o verdadeiro e o falso.
No cinema, o nonsense é o estilo narrativo que busca romper com o convencional, explorando o absurdo e o ilógico, e propondo uma crítica desconfortável ao seu espectador. Dentre as suas características que mais se destacam são: acontecimentos sem uma sequência linear ou racional, elementos cômicos inesperados provocando risos ou desconforto, personagens esquisitos com comportamentos esquisitos também, e por último, uma estética visual incomum. Uma década depois do lançamento de Borá, o YouTube explodia com vários tipos de conteúdo: gameplays, ensaios, game shows, desafios e etc. Dentre esses vários outros conteúdos estão as entrevistas, mas o público já estava cansado dos mesmos ambientes e pessoas. Elas queriam algo mais informal, na rua. Inspirado também pelo programa Pânico, um cara completamente psicopata da cabeça começa a produzir conteúdo: o Diogo Defante. O que começou como um desafio proposto pelos seus amigos logo virou seu ponto mais forte: a completa falta de vergonha de fazer o inimaginável na rua. Ele ganhou destaque invadindo o carnaval, contratando atores para chegarem atrasados no Enem, ele cobriu a Copa do Mundo e por aí vai, você já sabe. Logo depois surgiram também Caio Dell'Acqua e Thiago Sentê, com formatos parecidos, mas com seus jeitos diferentes. Eles rapidamente ganharam notoriedade no YouTube, também saindo nas ruas, entrevistando as pessoas e produzindo conteúdo a partir disso. Uns usam mais roupas chamativas, por assim dizer. Outros mais a comédia em si das piadas com as pessoas do que propriamente o conteúdo do diálogo. Outros apenas simples perguntas para arrancar informações dos entrevistados. Essas coisas variam bastante. Embora Borá seja muito mais ácido e crítico politicamente, até porque o ator é inglês e ele critica os Estados Unidos, países não muito amigos entre si historicamente, os youtubers brasileiros descobriram, ou melhor, modificaram um formato já existente, para criar vídeos semanais que engajam ou geram conteúdos praticamente infinitos. Claro que a essência sofreu alterações, já que somos brasileiros, estamos em outro período e o público é outro. Mas ainda assim podemos analisar os vídeos de forma criativa e crítica, buscando as brasilidades do público, opiniões da população e as diversas faces e momentos do nosso país. Mas vamos analisar agora as técnicas de Borá que inspiraram e influenciaram a maneira de fazer comédia no YouTube. Em relação ao entrevistador, o que chama a atenção e faz sucesso são as roupas, ou informais demais, que chegam a ser engraçadas, ou sérias demais, como ternos e roupas sociais. O que importa é ser diferente e se destacar das outras pessoas. Quanto ao texto dos vídeos ou diálogo, a intenção é fazer perguntas desconexas, provocativas, ou o que eu mais gosto, gerar constrangimento em multidões para ver até onde a lógica pode ser levada e quebrada. Construir um clímax, uma expectativa no público e depois ir na contramão e romper com isso, gerando um anticlímax desconfortável. O que leva para o último ponto das influências, que é o maneirismo audiovisual, a forma de gravar e editar. Parte da razão de dar certo tanto o Borá quanto os vídeos no YouTube é que eles usam técnicas da comédia como abrir a câmera, ou seja, se distanciar do objeto, para que a gente possa ver algo a mais no plano e que gere uma nova perspectiva. Isso também serve para a movimentação da câmera, como virar para os lados ou para cima e para baixo. Outro ponto é o corte rápido, geralmente usado logo depois de uma frase absurda que já encerra um momento e já engata para outro, não deixando o espectador descansar e já o preparando para outra punchline. Além de todas essas técnicas, é claro, é importante que o entrevistador saiba se comportar como um palhaço. Não quer dizer que eles sejam, muito pelo contrário. Muitas das vezes, e eu diria quase todas, eles têm total controle da sua volta. E por estarem nesse personagem, conseguem abstrair das pessoas um nonsense crítico e absurdo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Tem outros vídeos aqui que você pode gostar. Se você puder deixar um like, eu vou agradecer muito. É isso. Tchau.